Se você fica vários dias sem ir ao banheiro, ele vai te atrapalhar a emagrecer, sim. Se você fica vários dias sem ir ao banheiro, se você tem dificuldades para ir ao banheiro, quando você vai ao banheiro, não é fácil, né? Também você vai ter dificuldades aí no seu emagrecimento. Sejam muito bem-vindos! Vou entrando ao vivo aqui agora no nosso primeiro desafio de lives com os desafios do emagrecimento. Essa é uma série de 35 dias em que eu vou desvendar aqui todos os obstáculos e as oportunidades que você pode ter quando o assunto é emagrecimento. Eu sou Isabela Corrêa, nutricionista, e hoje nós vamos falar sobre tenho dificuldades para emagrecer porque meu intestino é preso. Você tem intestino preso? Você é uma dessas pessoas? Se você é uma dessas pessoas, fica comigo que nós vamos falar muito sobre tudo isso aqui que envolve o seu emagrecimento hoje. Olha, o que é intestino? O intestino, ele é um órgão muito importante. Ele é um dos órgãos aí mais importantes do nosso corpo. Nosso corpo como um todo, cada órgão tem a sua importância, né? Mas tem dois órgãos que, assim, são fundamentais aí no nosso processo de emagrecimento. Quais órgãos são esses? O nosso cérebro e o nosso intestino. E por que o intestino? Porque o intestino ele é o nosso segundo cérebro. O nosso intestino, ele define se você emagrece ou não emagrece, se você consegue aí ser ansiosa, não ser ansiosa. O seu intestino ele define tudo isso, talvez até mais do que o seu cérebro. Você acha que a sua ansiedade, um dos principais motivos está na sua cabeça? Está relacionado com a sua cabeça, sim, mas o seu intestino tem grande culpa nisso. E nós vamos conversar sobre isso aqui hoje, porque este é um grande desafio do emagrecimento. O seu intestino, ele pode te atrapalhar a emagrecer em alguns pontos. Se você fica vários dias sem ir ao banheiro, ele vai te atrapalhar a emagrecer, sim. Se você fica vários dias sem ir ao banheiro, se você tem dificuldades para ir ao banheiro, quando você vai ao banheiro, não é fácil, né? Também você vai ter dificuldades aí no seu emagrecimento, tá? É sinal de que algo não vai bem. E aí você tem que prestar atenção em algumas coisas, porque talvez você fique muitos dias sem ir ao banheiro e isso não vai contribuir. Se você fica mais do que 3 dias sem ir ao banheiro, é um sinal de alerta, tá bom? Se você tem dificuldades para evacuar, também é um sinal de alerta. E se você, quando vai ao banheiro, não tem aquela sensação aí de esvaziamento completo, também é um sinal de alerta quando o assunto é emagrecimento, tá bom? Então, assim, nós vamos falar os pontos que nós podemos trabalhar aqui para estar melhorando aí o seu intestino e ele contribuir para você emagrecer, tá ok? O que não é um intestino preso? Então, olha só, você tem que entender assim que uma pessoa que ela é ressecada, ela é diferente da pessoa que tem intestino preso. Por quê? Porque tem pessoas que são ressecadas, mas elas vão ao banheiro todos os dias, tá? A pessoa que ela é ressecada, o problema dela muitas vezes é água, tá? E a pessoa que tem o intestino preso, o problema dela é bem além do que o que a gente imagina, do que a gente pode imaginar. A gente vai descobrir isso na live aqui hoje, tá ok? Então, assim, o intestino preso é algo que a gente consegue tratar.
tá bom? Então, assim, é algo bem que se você focar nisso, a gente consegue tratar assim, tá? E ele não é algo que surgiu do nada, você não ficou ressecado aí, você não ficou, por exemplo, com o intestino preso, você não fica 3 dias sem evacuar do dia para a noite. Isso é algo que você foi construindo ao longo da sua vida e que acabou te deixando assim, né? Não tem aquelas pessoas que falam assim, nossa, a vida inteira eu tive intestino preso, né? É porque a vida inteira você não fez hábitos que contribuíam aí para o seu intestino soltar, tá bom? Então, como que a gente supera isso? Como que a gente vai superar todos esses obstáculos? Sejam bem-vindos vocês que estão chegando aí agora. Como que a gente supera esse obstáculo de estar com o intestino preso? Olha, a parte boa é que nós conseguimos superar esse obstáculo com algumas mudanças simples na nossa alimentação, tá? Então a gente consegue trabalhar isso fazendo mudanças simples na alimentação, sim, tá? E para você entender melhor, eu quero fazer aqui uma analogia para te explicar. É assim, olha, que funciona. O nosso intestino, ele tem dois tipos de bactérias que vivem nele. Nosso intestino é como se fosse uma casinha, tá bom? E aí, nessa casinha, tem um monte de bactérias ruins. Então, tem um monte de bichinho lá, bactérias ruins, e tem um monte de bactérias boas, tá bom? Para o nosso intestino funcionar, contribuindo para o nosso emagrecimento, é necessário que tenham mais bactérias boas do que as ruins no nosso intestino, tá? E aí, o que acontece? Tem alguns alimentos que contribuem para o crescimento dessas bactérias ruins e tem alguns alimentos que contribuem para o crescimento das bactérias boas. O que a gente tem que fazer? O primeiro passo para a gente conseguir aí tratar essa questão de intestino preso é a gente diminuir a quantidade de bactérias ruins e aumentar a quantidade de bactérias boas. Só você pensar assim, olha, o bem precisa prevalecer, entendeu? Que aí vai ficar fácil de você entender aí essa analogia. E assim, essas bactérias, elas são muito importantes no nosso organismo. Para você ter uma ideia, uma série de doenças, elas começam com essa questão de ter muitas bactérias ruins. Toda vez que o mal predominar, toda vez que as bactérias ruins predominar, você vai desenvolver alguma coisa. Você pode desenvolver ansiedade, você tem uma tendência maior para desenvolver obesidade e, com isso, uma série de consequências, né? Tipo diabetes, hipertensão, depressão. Tudo isso a gente consegue melhorar se você trata aí, essas bactérias boas. Aumenta as bactérias boas e diminui as bactérias ruins, tá bom? E aí, como eu te falei, existem alimentos que contribuem para o crescimento dessas bactérias ruins, né? Então, o que a gente precisa de fazer? Se a gente quer evitar essas bactérias ruins, a gente precisa, se eu quero regularizar o meu intestino, eu preciso de tratar essas bactérias, né? Então eu preciso de fazer com que as bactérias boas prevaleçam. Sejam bem-vindos vocês que chegaram aí agora. Então, olha só, para eu fazer essas bactérias boas predominarem, eu preciso de diminuir as ruins, né? E as bactérias ruins, elas são alimentadas por algumas coisas que a gente come e que a gente está exposta, entendeu? Por exemplo, açúcar aumenta muito essas bactérias ruins, alimentos industrializados aumentam muito essas bactérias ruins, tá? E a gente está sempre exposto às coisas que não são naturais, também aumenta muito. Então, por exemplo, agrotóxico de tudo nos alimentos,
por exemplo, os produtos químicos, material de limpeza, desodorante, até mesmo um hidratante. Vai fazer bem para a pele? Vai, mas vai aumentar essas bactérias ruins. Você vai deixar de usar hidratante? Não tô falando isso para você. Mas o que você tem que fazer? Você tem que pelo menos tratar aí a sua alimentação e tomar alguns cuidados para que essas bactérias ruins não aumentem muito, entendeu? E a gente também vai aprender como que a gente aumenta as bactérias boas do nosso organismo. Por quê? Se as boas prevalecem, não tem problema que as ruins estão lá, mas as boas vão prevalecer, entendeu? E se as boas prevalecem, a gente perde peso com mais facilidade, tá ok? Vocês podem ir deixando suas dúvidas aí, pode ir interagindo comigo, que à medida que eu for explicando aqui, eu vou introduzindo isso e qualquer coisa, se não der, eu deixo a dúvida para o final e explico, tá bom? Então, olha, para pensar. Hoje em dia, nós estamos expostos a várias coisas, né? Você vai arrumar a casa, você está em contato com água sanitária, detergente, desinfetante, é muita coisa, é muito produto químico. E esses produtos químicos, eles são algo assim que não foi Deus que criou, né? Não tá na natureza. Então, quando eles entram em contato com o nosso corpo entende aquilo como algo estranho. Aí o que acontece? Favorece o crescimento dessas bactérias ruins. É criada uma espécie de inflamação, que a gente chama aí na nutrição, tá ok? E aí, só que aí não é só com produtos químicos. Quando a gente come açúcar, quando a gente come alimentos industrializados, tem essa mesma ação no nosso organismo. Vai aumentar o crescimento das bactérias ruins, entendeu? No entanto, a gente consegue fazer uma limpeza dessas bactérias ruins. Lá no meu método mesmo, lá na minha mentoria, eu ensino as alunas a fazerem uma limpeza do intestino, em que vai favorecer muito essa questão aí do emagrecimento, simplesmente porque limpou aí todas as bactérias ruins do seu intestino, entendeu? E você tem uma chance de repovoar todo o seu intestino. Mas o que eu vou te ensinar aqui hoje não é para você fazer a limpeza, porque você tá num grau abaixo delas, né? Então, assim, nós vamos aprender como que a gente gera aí esse equilíbrio de mais bactérias boas do que ruins, tá ok? Então, ó, quando você come esses alimentos que servem de comidinhas para as bactérias ruins, elas crescem mais, elas dominam no seu intestino. Então, se você ficar comendo muita coisa industrializada, se você ficar comendo açúcar, essas bactérias ruins, elas vão predominar e o seu intestino vai ficar preso, tá bom? E só que aí existem os alimentos que são comidinhas para as bactérias boas também. Essa é a parte boa, tá bom? Esses alimentos que são comidinhas para as bactérias boas, eles são chamados de alimentos pré-bióticos, tá bom? Então, ó, se eu quero controlar o meu intestino, eu preciso de ofertar mais, fazer com que as bactérias boas predominem, né? E como que eu faço isso? Oferecendo alimentos pré-bióticos. Eu diminuo os alimentos que aumentam as bactérias ruins, ou seja, tudo que tem açúcar industrializados, eu reduzo isso na minha alimentação e eu começo a consumir os alimentos pré-bióticos, tá? Os alimentos pré-bióticos, eles servem para o crescimento das bactérias boas, tá bom? Onde que eu vou achar esses alimentos que são pré-bióticos? Existem vários, existem diversos, tá? Eu vou citar aqui alguns tipos para vocês. Então, ó, a maçã é um alimento pré-biótico, a chicória ou almeirão é um alimento pré-biótico, banana verde é excelente, é um dos melhores prebióticos que existem.
O vinagre de maçã também, a aveia também é um alimento prebiótico. Então existem diversos tipos. A cebola, o alho também é um alimento prebiótico, tá bom? Então existem diversos. Se você for na internet e procurar, você vai achar muitos, tá bom? Eu vou fazer postagens aqui também durante a semana para estar te ajudando nisso, tá bom? Identificar quais alimentos são esses. Só que existem os prebióticos, que são as comidinhas para as bactérias boas, e existem também os probióticos. O que são os probióticos? São as próprias bactérias vivas mesmo, as bactérias boas, tá? Elas são chamadas de probiótico também. Ela também tem uma função muito eficaz e elas estão presentes em alguns alimentos que são excelentíssimos aí para o nosso emagrecimento, tá? Então, essas bactérias boas, você pode consumir elas em forma de alimento, ou você pode comprar manipulado, ou comprar um probiótico lá já pronto lá na farmácia, tá bom? Só que o que você tem que ter consciência? Que tomar probiótico, sendo que você não está tomando cuidado com a alimentação, não vai adiantar. Então o que eu te oriento? Você cuida primeiro da alimentação, depois você vai introduzindo esses alimentos probióticos. Não adianta tomar o probiótico, comer essas bactérias boas, se você não está cuidando de diminuir as bactérias ruins, tá bom? Então a gente tem que cuidar de diminuir o açúcar, diminuir os industrializados, para a gente começar a consumir esses outros alimentos probióticos e isso fazer efeito, tá bom? Então olha só, quando você come mais alimentos prebióticos e probióticos, que são essas comidinhas para as bactérias boas, as coisas elas começam a acontecer, tá bom? Onde que eu acho os probióticos, que são as próprias bactérias boas, só que essas bactérias boas a gente pode consumir na nossa alimentação? No iogurte natural, no kefir. Não sei se vocês já ouviram falar, kefir são aqueles bichinhos ali, tem de leite e de água. Você cuida deles mesmo, como se você tivesse ganhado um filho quando você ganha um kefir. Você tem que cuidar dele ali todos os dias e você usa aquilo ali para fazer uma salada de frutas, você usa aquilo ali para fazer um iogurte, você usa aquilo ali na salada, você pode usar em várias coisas. Se o seu kefir for de água, você pode misturar ele em alguma bebida que você toma, tá bom? E assim, funciona muito bem, tá ok? Tem o vinagre de maçã, tem a kombucha também. Kombucha é excelente, gente. O kefir, a kombucha, tem ali, nossa, muitas bactérias boas que vão contribuir aí para o seu intestino. Tem o vinagre de maçã e todos esses alimentos que eu tô falando aqui para você, são alimentos aí baratos. O kefir e a kombucha você ganha de doação e aí você tem que cuidar dele. Mas, por exemplo, o iogurte natural tá acessível para você no supermercado. O vinagre de maçã você também encontra em casa de produtos naturais, tá bom? É importante que você tenha isso na sua alimentação, tomando os cuidados de reduzir aqueles alimentos que aumentam as bactérias ruins, tá bom? Mas aí eu tenho que pensar assim, se eu quero melhorar o funcionamento do meu intestino, eu também preciso de ter uma atenção com algumas coisas que travam o meu intestino. Por exemplo, falta d'água trava o intestino. Então não adianta nada você, por exemplo, comer uma quantidade grande de alimentos que vão ajudar a soltar o intestino, mas você não toma água, tá? E aí quero falar com vocês aqui também que para o seu intestino funcionar, você precisa de comer um volume grande de fibras. Onde eu encontro as fibras? Nas frutas, nos vegetais, na comida de Deus, no arroz integral, tá? Então, qual que é a diferença do arroz branco para o integral?
ele tem mais fibras do que o arroz branco. Então, o arroz integral, ele vai contribuir para o seu emagrecimento, tá? Por quê? Porque tem mais fibras. E aí, quando você consome uma quantidade maior de fibras na sua alimentação, você tá cuidando dessa questão que eu falei de bactérias boas e bactérias ruins, e você toma bastante água na quantidade necessária que o seu corpo precisa, você vai estimular aí o funcionamento do seu intestino e você também vai favorecer aí o seu processo de emagrecimento, tá ok? Só que você precisa entender uma coisinha. Não adianta nada você comer todas essas coisas e você não cuidar da sua da absorção desses nutrientes, porque você comer não é garantia que você tá absorvendo esses nutrientes que você tá comendo, tá? Esses alimentos. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente come as coisas, mas a gente não absorve o que a gente tá comendo. O que acontece? Muitas vezes essa não absorção, ela acontece por quê? Porque tem muitas bactérias ruins aí no seu intestino, elas que estão predominando. Mas você não pode estar absorvendo também devido a algumas coisas que você pode estar fazendo de errado. E uma delas é você não mastigar direito, né? Você comer muito rápido, tá bom? Então a não absorção do que a gente come, ela pode estar em contato aí com a gente por dois fatores, por três, na verdade. Você comer tomando muito líquido, você comer rápido, não mastigar direito, e algo que a gente tem dentro da gente, que é muito comum a gente ter, que é algo chamado disbiose, né? A disbiose nada mais é do que o que eu falei com vocês, que são as bactérias ruins predominando no nosso organismo, tá bom? E pra gente tratar essa disbiose, a gente faz um processo. Como eu falei com vocês, esse processo é algo mais detalhado, tá bom? Lá dentro da mentoria, eu trabalho isso com as minhas alunas, que a gente faz um processo que a gente chama de 6 R's, onde a gente remove tudo que tá fazendo mal aí pro seu intestino, a gente coloca algumas coisas que vão facilitar aí a digestão, a gente trabalha com uma dieta que não é irritativa, e quando eu falo dieta, eu tô falando de alimentos, tá bom? Não tô falando nada assim de restritivo. A gente entra com os pré-bióticos e os probióticos, e a gente trata também o estilo de vida, porque o que vai fazer para uma coisa que contribui muito também para esse crescimento das bactérias ruins é o seu estilo de vida. Se você não dorme bem, se você tem uma vida estressante, isso tudo vai influenciar aí no funcionamento do seu intestino também. E a gente reavalia tudo isso. Como eu falei, lá dentro da mentoria eu tenho um módulo exclusivo que a gente trabalha só disso, tá? Mas eu quero falar com vocês aqui alguns exemplos de pessoas que superaram esse obstáculo e estão conseguindo emagrecer mesmo com o intestino muito preso. Por exemplo, a Ana e a Cléria, que são minhas alunas lá da mentoria, elas são pessoas que tinham o intestino muito preso, elas ainda têm esse problema de intestino preso, isso ainda está sendo trabalhado nelas, porque como eu falei, isso não é uma coisa que a gente, mesmo fazendo todo esse processo, isso não é uma coisa que muda do dia para a noite, mas a gente vai vendo melhoras. Então nós estamos trabalhando e nós já tivemos muito resultado. A Cléria, por exemplo, já eliminou mais de 6 quilos só e mesmo tendo o intestino preso, tá bom? E só com o que eu ensino, por exemplo, lá dentro da mentoria e tratando essa questão do intestino, tá? Mas talvez você pense que não vai dar certo com você, que o seu intestino é muito preso, eu que não conheço seu intestino, né? Que são muitos anos de intestino preso. E aí eu quero falar com você que do dia para a noite isso não vai mudar mesmo, mas isso é um processo
em que você, colocando em prática tudo isso que eu estou explicando para você, você vai conseguindo melhorar isso. E aí você vai estar sempre um dia melhor que o outro, um dia melhor que o outro, tá bom? Mas aí existe um jeito errado. Existe um jeito errado de fazer o intestino trabalhar, sabia? E que a maioria das pessoas procuram aí esse caminho para tratar o intestino, que seria o quê? Você tratar só o sintoma, você não cuidar do que está causando aí esse intestino preso. Então, o que está causando esse intestino preso? É o estresse, é a má alimentação, essa condição aí de muitas bactérias ruins, né? Mas o que seria você tratar só o sintoma? Você querer, por exemplo, ficar tomando laxante, querer só comer alimentos laxantes e não cuidar do que está provocando aí esse problema em você, né? Você não cuidar daí da irritação do seu intestino, não cuidar da inflamação. Então, se você ficar tomando laxante, é isso que vai acontecer. Você vai inflamar mais o seu intestino, vai irritar mais e ele vai acabar funcionando menos. Ele vai criar uma dependência de laxantes. E tem um jeito certo, que é o que eu tô explicando para vocês aqui hoje, que é oferecer mais bactérias boas no seu intestino, você diminuir as bactérias ruins, você aumentar o seu consumo de fibras na sua alimentação, você tomar bastante água, cuidar da sua mastigação e junto com isso incluir alguns alimentos que têm uma função laxativa, tá? E um pequeno passo que você pode fazer hoje, né? Que eu vou lançar isso como um desafio para você hoje. Então, um pequeno passo que você pode dar hoje para você trabalhar aí essa questão de intestino preso é você reduzir os alimentos industrializados na sua vida. Então, olha, às vezes você tá buscando por uma alimentação mais saudável, você tá buscando emagrecer, mas você ainda tá focado no industrializado. Você vai lá e vai comprar tudo integral, vamos supor, biscoito integral, pão integral. E eu quero falar com vocês que tudo isso são alimentos industrializados. Não é que você não pode comer, você pode, mas quanto mais você se aproximar do alimento na sua forma natural, vai ser melhor para o seu intestino e, consequência, melhor para o seu emagrecimento. Então, você dá preferência para frutas, para verdura, para esses alimentos em que foi Deus que criou, que não é assim uma preparação. Você pode até fazer uma preparação, mas você vai pegar os alimentos que Deus te deu, você vai fazer a sua preparação e evitar ao máximo ficar comendo essas coisas que já vem pronta, né? Então, enlatados, evitar ao máximo de empacotados. É o que eu tô sempre falando com vocês aqui. Você descascar mais e desembalar menos. Tomando, além de tudo isso, todos os cuidados que eu tô reforçando para vocês aqui nessa live, né? Então, tomando cuidado para você tomar bastante água, comer fibras em quantidade suficiente, tomar o cuidado aí, ó, para estimular a questão das bactérias boas, fazê-las crescerem e diminuir as bactérias ruins. Tudo isso é muito importante para que a gente tenha resultado, tá ok? Então, é isso. Se você colocar tudo isso em prática, né, você vai ter resultados. E se você não colocar tudo isso em prática e der apenas um pequeno passo hoje, né, o primeiro passo, que é esse desafio que eu coloquei para você, que é diminuir os alimentos industrializados da sua vida, por mais que eles sejam aí aparentemente saudáveis, por mais que eles até possam ser saudáveis, vamos diminuir os industrializados para a gente dar a chance aí dos alimentos mais naturais predominarem e a gente vai ter uma resposta aí incrível no seu intestino e no seu emagrecimento.
E aí eu quero saber de você, se ficou alguma dúvida, se vocês gostaram, manda aí coraçãozinho pra mim. Ó, eu quero ver você cumprindo esse desafio, me marcando lá nos stories, tá bom? Se você fizer isso, eu prometo que eu reposto, tá bom? Não sei se eu vou dar conta de repostar todo mundo, mas reposto aqui pra eu ver que eu indo acompanhando que você tá cumprindo o desafio. Então, o desafio de hoje, diminuir os industrializados pra gente ter aí uma resposta bem bacana aí no seu intestino, no seu emagrecimento, tá ok? Olha, eu tô muito feliz que vocês estiveram aqui comigo hoje, sério mesmo. Eu gosto muito de estar ajudando, contribuindo com vocês. E talvez você saiba, talvez não, mas esse processo que eu tô fazendo aqui, a partir de hoje, né, de segunda a sexta, nós vamos ter lives todos os dias, tá ok? Então eu vou estar sempre mandando um desafio diferente, diariamente, para que você coloque esse emagrecimento seu para acontecer, tá bom? Para que a gente ainda vire o jogo ainda em 2021, tá bom? Que a gente já tá indo aí, ó, pra metade do ano já. Você falou que ia emagrecer no início do ano, você tá adiando, já chegou no meio do ano praticamente, né? A gente já tá entrando no mês 5, praticamente já chegou no meio do ano. Daqui a pouco, se você não começar agora, o ano já acabou. Aí você começa o ano de novo, prometendo de novo e não coloca em prática. Então vamos já colocar isso em prática agora. Vamos começar dando o primeiro passo, porque se você der o primeiro passo, é ele que é o necessário para você chegar onde você quer, tá bom? E se você não der o primeiro passo hoje, a gente nunca vai chegar onde você quer, tá bom? Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, tenham um dia abençoado e até amanhã no nosso aqui desafio de emagrecimento aí, os desafios de emagrecimento. Fique com Deus. Esse foi uma mistura de Clube da Bela com desafios de lives. Fiquem com Deus. Beijão.